A educação dos seus filhos tem sido um grande problema? Você não sabe como se comunicar, as crianças estão fazendo muita birra, muita pirraça, não te obedecem, não escutam aquilo que você pede, tá tudo um caos? Então escuta aqui, fica até o fim, que eu vou falar pra vocês algumas dicas muito boas pra ajudar nesse momento. E ó, dá certo, tá? Eu testei aqui em casa e funcionou. Bom, então primeiro passo para que a gente consiga, né, ter um bom relacionamento, para que a gente evite esses problemas, né, de birras e de desobediências, a primeira etapa é uma comunicação adequada. A gente chama esse passo de comunicação assertiva. O que seria essa comunicação assertiva? Bom, ela é um pilar bem importante, né, para a educação dos filhos, para que eles entendam, para que a mensagem correta chegue até eles. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É muito comum, às vezes, a gente gritar e pedir de longe que a criança faça alguma coisa pra gente. Por exemplo, você tá lá na cozinha e diz assim: ó, fulano, gritando, né? Fulano, guarda suas coisas que tá na hora de almoçar. Ou então, guarda os brinquedos que eu estou te esperando aqui pra almoçar. E a criança não guarda, continua fazendo o que ela estava fazendo e não te obedece. Bom, primeiro erro dessa mensagem: você não fez uma comunicação de forma assertiva. Então fica muito difícil para a criança entender e até acatar e obedecer a ordem que foi dada nesse momento. Eu trouxe tudo anotadinho aqui pra gente não esquecer de nenhum passo daquilo que eu quero falar com vocês. Bom, uma coisa também muito importante é que as respostas, se elas forem dadas de forma agressiva, né, essa troca, se ele for dado de forma agressiva, de forma insegura, você não vai passar também a mensagem correta, né? A agressividade, a raiva, o descontrole, ela tira de você o controle da situação e daí a criança não consegue perceber você ali como alguém que está no controle da situação, tá bom? Então, toda e qualquer ordem, todo e qualquer pedido deve ser dado à criança de uma forma firme, porém carinhosa, com gentileza, tá? Para que a criança sinta-se também respeitada no momento em que ela está escutando aquilo ali. E melhora muito, muito, muito a receptividade, ou seja, a forma como ela vai receber essa mensagem que você quer passar. A comunicação, então, ela é a primeira etapa, ou seja, o primeiro ponto importante, né, nesse processo de educação dos filhos. Se não há uma boa comunicação, é difícil mesmo que a mensagem adequada chegue, seja entregue, né, e que a criança execute aquilo que você está pedindo a ela. Então, o primeiro ponto seria uma mensagem clara e assertiva, ou seja, que fique claro o seu objetivo ao emitir aquela mensagem. Exemplo, de uma mensagem clara, né, e de uma mensagem que não tá tão clara. Então, quando você olha para o seu filho e você diz: meu anjinho ou meu amor, eu gostaria, né, eu quero, por exemplo, né, eu quero que você guarde os seus brinquedos agora. Então, aqui a mensagem está clara, com carinho e firmeza. E você vai falar isso, né? Depois são os segundos pontos, olhando para o seu filho. De uma mensagem não clara, por exemplo, querido, eu gostaria que você tivesse um bom comportamento na casa da vovó. O que é um bom comportamento? Um bom comportamento para você pode não ser um bom comportamento para o seu filho. Talvez para ele correr e pular em cima do sofá da vovó esteja ok, e para você talvez isso não seja um bom comportamento. Então deixe claro, por exemplo, se você não quer que ele pule no sofá da casa da vovó, você vai dizer: meu querido, hoje na casa da vovó eu não quero que você pule no sofá. Ou não quero que você pule no sofá na casa da vovó hoje, né? Isso mostra para ele a intenção da mensagem e todo o passo a passo daquilo que você está falando para ele. E sempre com muito carinho e muita gentileza, mas você vai também temporalizar essa mensagem e para que ela fique clara para a criança. Então isso é um passo muito importante. Não há dúvida. Né? Não fica dúvida na mensagem, a mensagem fica clara para quem está recebendo. Evite também mensagens muito longas, principalmente para crianças pequenas, né? Tem que ser mensagens curtas e objetivas.
A raiva, ela é um sinal de descontrole. Nunca, jamais devemos dar uma ordem ou fazer um pedido emitindo qualquer tonalidade de violência, de raiva, de descontrole ou de impaciência. Então a gente deve fazer isso de forma firme, né? Ou seja, com firmeza naquilo que você está falando e de forma gentil, né? Carinhosa. Tá? E nunca com descontrole, de forma calma, sem alterar o tom de voz, sem elevar o seu tom de voz. Isso mostra para a criança que você está no controle da situação. A partir do momento que você grita, que você altera o tom de voz, ela entende que você já não está mais no controle da situação. Você perdeu o controle da situação. Bom, a segunda etapa é que muitas vezes essas mensagens elas são faladas sem necessariamente ter uma palavra, né? Então, o nosso corpo, a forma como a gente se comunica também, o nosso olhar, né, as nossas expressões vão passar também uma mensagem. Então, o ideal é que você olhe no olho da criança e diga para ela: meu querido, a mamãe gostaria ou a mamãe quer que você lave as mãos e venha jantar agora. Isso é uma mensagem clara, com firmeza e com gentileza e com carinho. Não há dúvidas da mensagem. Você está serena e olhando para a criança. Então, antes da gente pedir alguma coisa, o ideal é que a gente reflita sobre o que a gente quer pedir. E se realmente é o momento certo para a gente pedir aquilo, ou seja, se aquela criança tem condições de executar aquilo que a gente está solicitando. Porque se ela não tem condições de solicitar, ela vai te desobedecer. E aquela desobediência já é um passo para outras desobediências. Ela já vai entender que as ordens não precisam ser cumpridas, porque tudo bem descumprir essas ordens, não tem problema, tá? Bom, nunca levante a voz, né? Fale sempre de forma clara, porém firme, tranquila, de forma segura. Transmita tranquilidade na hora de falar para a criança. Por quê? Para que fique claro que quem está no controle daquela situação é você e não a criança. E sempre, 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 sempre fale olhando nos olhos da criança. Então nunca dê ordens de longe, nunca grite, se abaixe na altura da criança. Olhe nos olhos dela e diga o que você quer dizer. Se a criança desviar o olhar, com carinho e gentileza, você pode virar o rostinho dela, segurar o rostinho, segurar o ombrinho dela com gentileza e dizer para ela o que você quer, qual é a mensagem que você quer passar para ela naquele momento. Lembre-se, essa mensagem, esse pedido, essa ordem tem que estar dentro do conhecimento cognitivo, dentro do desenvolvimento cognitivo daquela criança. Não adianta eu pedir para uma criança de 2 anos que ela arrume todos os brinquedos, ela não vai arrumar. Não adianta eu dizer para uma criança de 2, 3 anos que ela precisa manter o quarto dela arrumado, ela não tem condições de fazer isso sozinha. Então, as ordens, os pedidos, né, as mensagens que vão ser passadas têm que condizer com a idade e a capacidade daquela criança dela também atender aquilo que você está pedindo. Pedidos absurdos, né? Ou, por exemplo, a criança está em casa, vamos supor, né? Tá na hora de tomar banho, sei lá, ou almoçar, e uma pessoa querida, um amiguinho acabou de chegar em casa. Ou a avó, a família. A criança vai ter muita dificuldade de cumprir, por exemplo, um pedido de vá tomar banho para dormir agora, né? Então, às vezes, é melhor esperar o momento correto para poder pedir, para poder fazer aquele pedido. Né? Daí também tem outros pontos, né? Que esse é só um ponto que a gente está conversando hoje, que é o ponto da comunicação assertiva. Mas, obviamente, tem outros pontos que a gente vai conversar em outros momentos aqui sobre quais são as demais etapas nesse processo, né? Então, saber o que pedir, né? É muito importante também. Então, só recapitulando, para que uma comunicação seja assertiva, para que uma mensagem seja bem transmitida, nós precisamos, primeiro, pensar no que a gente vai pedir de forma clara, direta, com uma mensagem direta, né? Segundo, estar tranquilo, falar com tranquilidade, com gentileza, de forma serena e calma, porém com firmeza naquilo que você está pedindo. Sempre usar, então, a comunicação não verbal, o olhar, né, um toque carinhoso, tá? Então, são pontos que vão fazer diferença. E a mais importante de todas,
nunca se descontrolar, né? Nunca se descontrolar no pedido. É claro que às vezes a gente acaba por algum motivo ou outro perdendo a paciência, enfim, N outras situações podem acontecer, mas o ideal é que a gente se tranquilize, né? E jamais faça um pedido ou dê uma ordem que não seja de forma clara, gentil, carinhosa e firme e objetiva, tá bom? Então esse é o meu recado aqui hoje. Faça com seus filhos, comece com esses pequenos pontos e depois conta pra gente como é que foi. Um grande beijo pra todo mundo.